queridos, tudo bem? Nós estamos estudando sobre língua, linguagem e variação linguística. Linguagem é a capacidade que a gente tem de se comunicar, de expressar aquilo que a gente pensa, sente. E a língua é o código que a gente utiliza para que a gente consiga efetivar esse processo de comunicação, de transmissão aí de ideias, pensamentos. E a variação linguística representa isso, a variação da língua. São formas diferentes de apresentar a mesma língua que a gente fala, que a gente escreve, que no caso do nosso país é a língua portuguesa. Essa língua portuguesa, ela se apresenta na variação padrão, que é a língua oficial, é aquela que a gente aprende na escola, que tem todas as regras gramaticais que precisam ser seguidas, obedecidas, muito praticada na escrita, onde ela é obrigatória. E ela também pode se apresentar na modalidade mais descontraída, mais leve, que é a coloquial, que é onde a gente consegue falar com mais naturalidade, com mais liberdade com os nossos amigos, familiares. A gente dá uma relaxada quando a gente está em um ambiente íntimo, familiar. A gente não precisa parar para ficar pensando em palavras, usar uma fala eloquente para falar com uma criança, por exemplo. Você pode ter essa fala um pouco mais descontraída. E isso é errado? Não. A variação linguística ela vem trazer exatamente esse conceito de certo e errado. A gente precisa quebrar esse paradigma de que é errado, eu não posso falar sem ser da forma com o português exemplar. A gente pode se permitir, em alguns momentos da fala, ter uma fala mais descontraída, sim. Mas em outras situações, a gente precisa saber, conhecer e aplicar a norma padrão da língua. Por exemplo, numa entrevista de emprego, você não vai chegar lá e se apresentar ao gerente lá, ao representante do RH e vai falar: qual é, mano? Cheguei aí. E aí, tudo maneiro? Tudo jóia? Não é o momento adequado para você usar esse tipo de linguagem. Esse tipo de linguagem você pode usar com seus familiares, com seus amigos, não numa entrevista de emprego. Você vai fazer o juramento da turma na formatura. Aí você fala aí, rapaziada, qual é? Vamos levantar, levanta geral. Não é o momento para você se portar dessa maneira. Então a gente precisa reconhecer dentro da variação linguística os momentos adequados de uso da fala. Existem alguns tipos específicos de variações. A variação regional, aquela pessoa que mora em determinado lugar e puxa um pouquinho mais o S numa palavra, puxa um pouquinho mais o R em outra, porta. São sotaques, são característicos do falar de determinada região. Existem as variações de sexo. Uma mulher pode falar um pouco de forma um pouco mais delicada, mais meiga, mais suave do que um rapaz. São falas diferentes. As profissões, algumas profissões impõem um linguajar próprio. Por exemplo, os médicos têm lá características do trabalho deles do dia a dia, que são palavras que talvez sejam desconhecidas pra gente, que não pertencem a esse mundo. O mecânico, de repente, ele tem uns instrumentos lá que para eles é fácil de entender, de significar, e para a gente talvez não represente muita coisa. Então, existem algumas características da fala que são diferentes, mas não são erradas, ok? Vejam os exemplos que eu vou deixar para vocês. Boa aula!